A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, nosso apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje, quarta-feira, olha, já chegamos ao meio da semana. Hoje é um dia muito importante no nosso ministério, porque logo mais às 7h30 da noite nós estaremos reunidos na casa do Senhor para o nosso seminário de excelência da Graça de Deus. Eu quero começar este programa agradecendo ao Senhor por cada vida que Ele tem colocado diante da TV, diante do computador, na internet, que tem acessado aos nossos programas, no nosso site. Sejam todos bem-vindos. O Senhor certamente tem um propósito na vida de cada um que Ele tem agregado ao nosso ministério. Você que está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui pertinho, você que está em qualquer outra cidade, bispos, pastores, pastoras do nosso ministério em todo o Brasil, irmãos que estão na Europa, onde esse programa está chegando através da TBN, também no Oriente Médio, recebam todos a graça e a paz do Senhor. Olha, o tema que nós estamos compartilhando durante toda esta semana é suficiência própria é contrária a Deus. E quem vive a graça do Senhor tem isto muito claro. Nosso ministério, nós compreendemos que a nossa força, tudo que nós somos, tudo que nós temos vem do Senhor. O legalismo, ele não gera esse tipo de pensamento, porque as pessoas pensam, isso que aconteceu na minha vida foi por causa do meu joelho no chão, foi por causa do meu jejum, foi por causa daquilo que eu fiz. Isso não é reconhecer suficiência vinda de Deus. Isso é achar que a suficiência está nas obras da carne. Mas quando nós temos consciência do favor de Deus em nossas vidas e consciência também dos nossos limites, de como nós somos pequenos diante da grandeza do Senhor e de tudo aquilo que Ele fez por nós, nós compreendemos que sem Ele não somos nada, que não é o nosso joelho, que não é a nossa atitude de sacrifício que faz alguma coisa acontecer. É o poder de Deus agindo em nós, através de nós. O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos, capítulo 12, versículo 3, ele disse, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que pense com moderação? Porque as pessoas podem sim ter esse tipo de pensamento que eu coloquei agora no início, podem ser levadas a esse tipo de pensamento, porque foi isso ou aquilo que eu fiz, porque a noite que eu passei em claro, os 20 dias que eu passei em jejum mudaram aquela situação. Não. Paulo diz, não pense além do que convém. Não, mas eu sou o profeta, ele diz aqui, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Dentro de uma igreja pode existir esse tipo de comportamento ou de fala das pessoas, ele diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E aí ele começa a falar sobre os ministérios e o que Deus dá como ministério para cada um, profecia, ensino, enfim.
Mas o principal é que ninguém pense de si além do que convém. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Não é a minha carne, não é o meu esforço, não é o que eu venha a fazer, e sim o que Ele fez por mim, ou o que Ele faz por mim. Por isso, fique agora com este tema: suficiência própria é contrária a Deus. Logo em seguida, eu estarei de volta e tenho um presente do nosso apóstolo para você. A suficiência própria é contrária a Deus. Não diz isso. Apóstolo, eu me garanto porque eu jejuo 10 dias por semana. Mas a semana só tem 7 e você jejua 10? Não, eu jejuo 10 dias por semana, eu vigilio 4 noites a cada dia, amado, isso se chama arrogância. E a arrogância é um assinte contra a glória de Deus. Você veja, o legalista não aceita que Deus o predestinou. O legalista diz: eu tenho livre-arbítrio, sou eu. Eu é que vou dizer se quero ou se não quero. Isso é jactância. Imagina lá o Criador que disse: sol, lua, estrelas, galáxias, o homem, água, terra, animais. Depois ele fica: eis que estou à porta e bato. E Deus fica chorando, roendo a unha até o sabugo, porque ele fez tudo. Mas o homem diz: eu não abro a porta. Quer dizer, Deus não pode dar um chutinho na porta, não abra a porta. Isso se chama jactância, arrogância. Isso faz competição dentro das igrejas. Porque eu fiz, porque eu orei mais do que ele, porque eu jejuei. Isso é carne, isso não edifica. Você sabe quem é que gosta de dividir a glória de Deus? Lúcifer. Lúcifer, o anjo de luz que se transformou em Satanás, ele gosta de dividir a glória de Deus. Se você for lá no livro de Isaías, ele diz: eu subirei, eu me sentarei no lugar do Altíssimo, e eu serei igual ao Altíssimo. Quem gosta de ser assim é Satanás. Eu não tenho coragem para tocar na glória de Deus, amado. Eu vou logo dizendo a todos: eu não confio na carne. Eu sou vaso de barro. Eu sou vaso de barro, eu sou altamente dependente do Pai. Então, amado, até a oração do autossuficiente é rejeitada. Lembra-se daquele homem que entrou no templo e diz: eu oro 3 vezes, eu jejuo. E diz: é uma pessoa lá no canto: se eu não tenho coragem nem de orar, nem de jejuar, nada. Ele diz: este saiu justificado e aquele saiu condenado. Então, amado, você sabe que a soberba não tem parte com Jesus Cristo. O próprio Cristo, no exercício do seu ministério como filho, ele orava, ele se refugiava em lugares para ter comunhão com o Pai. Como nós podemos dizer que não precisamos de oração? Como nós podemos dizer que garantimos o nosso taco? Isso é soberba. Um monte de crentes aí desviados do Evangelho, porque disseram: não, mas olha aqui o meu joelho. O senhor está vendo o meu joelho aqui? Amado, meu nome é Batata. Eu digo Deus, e Deus diz batata. Eu prefiro depender de Deus. 2 Coríntios 3, 1-6 diz assim: começamos porventura outra vez recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita com tinta, mas não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente,
não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, vamos dizer juntos: a nossa suficiência vem de Deus. Vamos dizer outra vez: a nossa suficiência vem de Deus. Versículo de número 6: o qual Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele habilitou, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: se você quer viver sempre vitoriosamente, dependa de Deus. Paulo disse em Filipenses 4:13: eu tudo posso naquele. Ele não diz assim: eu tudo posso no meu joelho. Seja humilde, ora ao Senhor, dependa dele, porque é Ele que te fortalece. Aí eu pensei que era o meu jejum. Não, cai fora com isso aí, porque as obras da carne glorificam o homem, mas não glorificam a Deus. Paulo diz em Gálatas: já não sou eu quem vive, já não é o perseguidor da igreja que vive, agora é Cristo que vive em mim. Depois ele diz em 2 Coríntios 2,14: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 1 Coríntios 15:57: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 10:17 e 18: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então não é o meu joelho, não é o meu jejum, é aquele humilde que Deus disse: eu te louvo porque você depende de mim. Você está entendendo isso? É Ele, não é a nossa carne, é Ele, não é o nosso sacrifício. É pelo Espírito, não é pela carne. É por graça, não é por lei. 1 Coríntios 15:56: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que dá força ao pecado é a lei. Quer dizer, quanto mais coisas da lei que me glorificam eu fizer, mais pecado está na minha vida. Isso é tremendo. 1 Coríntios 10:12: aquele, pois, que pensa estar em pé. Uau! Este versículo estava na Bíblia, a gente nem sabia mais. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Olvídate, isto é inovidável, hein? Cuidado quando você começa a dizer: eu não preciso de igreja para nada, eu também tenho uma Bíblia, agora vou ser dizimista, eu ponho meu dinheiro no banco, vou agora eu seguir a palavra de Deus. Eu sou meu Deus, eu sou eu, foi meu pai que me fez assim. Quem quiser que me faça outro, se achar que eu sou ruim. Lá, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Então, está firme quem? Quem o Senhor sustenta, a quem Deus dá a vitória, a quem depende de Deus, amado. 2 Coríntios 12: se é necessário que me glorie ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Conheço um homem em Cristo, não na carne, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriarei, não me gloriarei de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Depois ele disse: pois se eu vier a gloriar-me,
não serei néscio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de quem me ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Você vê? Exaltação, glória do homem. Deus disse aí, um espinhito, vai. Veja que Paulo fez uma viagem galáctica, foi ao terceiro céu. Aí quando voltou, disse, por causa da soberba, eu pedi 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim o espinho. Então ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa de boa vontade, depois me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim, quer dizer que quando eu sou fraco, repousa o poder de Deus sobre mim. Versículo de número 10 diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Agora vamos dizer juntos, porque quando eu sou fraco, quando eu não dependo de mim, aí eu sou, quando eu sou o quê? Fraco. Muito interessante, amado. Então, quantas pessoas às vezes passam 20, 30 anos numa igreja, sem nunca desfrutar de uma bênção, porque eles não entendem que, conforme Paulo diz, um homem em Cristo, ele podia ter dito, eu sou o apóstolo São Paulo, eu fui arrebatado ao terceiro céu, sou eu mesmo. Ele disse, não, nem sei se foi no corpo, se foi fora do corpo, esse homem, sabe, depois disse, para que eu não me ensoberbecesse. Lembra-se, ele foi arrebatado ao paraíso. Deixa eu abrir aqui um parênteses, amado. Ele diz que viu coisas inefáveis. E eu vou lhe dizer uma coisa muito interessante. Quando eu vivia no tempo da lei, garantindo-me nos meus jejuns, nos meus sacrifícios, lamber o pó da terra, ajoelhar em cima de lápis, eu nunca vi Deus íntimo na minha vida. Mas no momento em que eu comecei a entender a graça, eu comecei a entender a igreja não é minha, eu aqui não mando nada, eu sou um bispo que Deus me chamou para pastorear a igreja dele, a igreja dele, que ele comprou com o seu sangue. Eu sou bispo para pastorear a igreja dele. Então eu comecei a entender, peraí, o cabeça disto tudo é Jesus, ele é o Senhor da igreja, ele não está aqui jogando dados comigo, para ver se dá sorte, se dá azar, não, isso aqui tudo é perfeito. Amado, eu vou lhe dizer, desde 1991, 90 para 91, eu tenho tido momentos de grande intimidade com Deus, momentos de arrebatamento, de sentir a mão de Deus passar na minha cabeça, de tocar nos meus ombros. Tenho visto anjos andando no meu escritório, na minha intimidade com Deus. Você sabe por quê? Eu vou lhe declarar uma coisa que você não sabe ainda. Eu não tenho nenhuma autossuficiência. Zero. Se você me perguntar, apóstolo, como é que o senhor se garante na liderança do ministério? Não me garanto com nada. Neste ministério é puro Deus. Onda vai, onda vem, levanta-se vento, sopra daqui, sopra daquela. E você nem jantou e veio aqui e se dispôs a servir a Deus. É porque alguma coisa maior há na tua vida. Isso se chama a graça de Deus. A vida em graça, a vida da dependência de Deus, a vida gloriosa, a vida do êxtase, das visões, das revelações, dos sonhos. Então eu tenho que cuidar do Espírito, mais do Espírito, porque a suficiência própria é contrária a Deus. Esta mensagem estará disponível em nosso site
www.igrejacristovive.com.br. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que pela graça que nos foi dada, nós devemos ter a consciência de que não devemos pensar além do que convém a respeito de nós mesmos. Isso é muito importante. Saber que somos o que somos pela graça de Deus. Suficiência própria é contrária a Deus. Este tema você acabou de assistir, sendo ministrado pelo nosso apóstolo. Você pode assistir a esta mensagem inteira no nosso site, igrejacristovive.com.br. E lá também você vai encontrar as apostilas. Você pode imprimir as apostilas, todas as apostilas do Seminário Casa sobre a Rocha. Temos as mensagens também em áudio, em vídeo, estudos bíblicos. Temos uma livraria virtual, muito material para o seu crescimento espiritual. igrejacristovive.com.br. Se você ligar agora para o nosso ministério, 0 operadora 21 30 17 90 90, nós vamos lhe enviar este livreto que tem como tema Em que Nós Cremos. É um resumo das doutrinas do nosso ministério, um pouco do testemunho de vida também do nosso apóstolo. Ligue agora, 0 operadora 21 30 17 90 90. E eu quero reiterar o convite para hoje, logo mais às 7h30 da noite, nós estaremos reunidos na casa do Senhor para mais um seminário de excelência da graça de Deus. Mais um culto onde vamos estudar a palavra, vamos mergulhar nos ensinamentos bíblicos. Estamos no caminho da recuperação. Assim, nosso apóstolo tem chamado essas últimas mensagens do ano de 2014. Estamos tratando de assuntos que são a base da vida cristã, estamos cuidando das feridas, estamos tratando daquilo que precisa ser mudado, restaurado, para que todos nós entremos em 2015 melhores do que passamos em 2014, certo? A palavra do Senhor nos estimula isso, um crescimento diário, de fé em fé, de glória em glória. Venha estar hoje conosco às 7h30 da noite, na Rua Maricá, 320, Campinho. Nosso apóstolo aguarda por você. Fique agora com um momento de louvor, de adoração. Logo em seguida, a Igreja Cristo Vive de São Paulo com a Bispa Solange Brant. E amanhã nós estaremos de volta. Graça e paz. Tenha um dia muito abençoado em nome de Jesus. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Seja voz de Deus pra Ele nesta manhã. Balance o teu corpo e cante. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, Aperta a mão do teu irmão e diga: segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a Senhor é caminhada, contigo. segura na mão de Deus e vai. Assim, ó. Orando e louvando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura
ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai segurar, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Eu creio, Jesus. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus! O Senhor é contigo. Aleluia! Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.